Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino e tenho 49 anos. Minha cor parda, tenho um corte de cabelo militar e olhos castanhos. Minha estatura é mediana. Estou trajando calça jeans e camisa preta. A sala de aula é um estudo de televisão e eu utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Muito bem, caro vestibulando, na aula de hoje vamos apresentar a geometria espacial métrica, dando ênfase a dois sólidos de revolução, que é o cilindro de revolução e o cone de revolução, ok? Vamos lá então. Bom, então nós vamos começar falando do cilindro. Definição, vamos lá. Cilindro é um sólido geométrico circular que possui duas bases circulares congruentes situadas em planos paralelos, ok? Então, o cilindro, obrigatoriamente, ele tem duas bases circulares idênticas situadas em planos paralelos. Como esses planos são paralelos, a distância entre eles é a altura do cilindro. E aí, então, agora eu destaco os elementos do cilindro. Vamos lá. O cilindro tem raios das bases, já que são duas bases circulares. A altura, que é a distância entre os planos das bases. A geratriz é definida como segmento de reta que liga um ponto de uma base ao ponto da outra, né, pontos de circunferências paralelas ao eixo. O eixo do cilindro é tão somente uma reta que passa pelos centros das bases, ok? Dependendo da posição do eixo, nós podemos ter dois tipos de cilindros. Vamos lá. Classificação do cilindro. O cilindro pode ser classificado como cilindro circular reto ou cilindro oblíquo. No cilindro reto, obrigatoriamente o eixo ele forma 90 graus com os planos das bases, ok? Esse cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução, pois ele é obtido pela rotação plena de 360 graus de um retângulo em torno de um dos seus lados. Vamos agora destacar o cilindro circular reto, que é o cilindro que consta em prova, tá? Então observem aqui do meu lado, nós temos um cilindro circular reto, onde a posição do eixo é perpendicular aos planos das bases. Observem agora que esse mesmo cilindro pode ser planificado. E sendo ele planificado, nós temos em volta dele a lateral sendo um retângulo e duas bases congruentes, que são dois círculos exatamente com a mesma área, mesmo comprimento, enfim, ok? Então essa é a planificação do cilindro circular reto. Vou apresentar agora para vocês as expressões para os cálculos das áreas e do volume do cilindro, ok? Destacamos três situações para a área. A área da base, né, como sendo a área de um círculo, π vezes r ao quadrado. Nós temos a área lateral, que é a área do retângulo, que conforme a planificação que nós vimos agora há pouco, a área lateral, então, é 2π vezes r vezes h, e a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, ok? O volume do cilindro é dado pelo produto da área da base pela altura. Então, π vezes r ao quadrado h é exatamente a expressão para o cálculo do volume do cilindro. Vou apresentar agora o segundo sólido de revolução chamado de cone. Vamos à definição. Cone é um sólido geométrico circular que possui uma base circular e um ponto fora dela, situada fora do plano da base, chamado de vértice. Ele é classificado como um corpo redondo por ter um círculo como base e por ser gerado a partir da rotação plena de um triângulo em torno do seu eixo, ou de um dos seus catetos, ok? Vamos agora, então, destacar os elementos principais do cone, ok? Nós temos a altura do cone como sendo a distância do vértice ao plano da base. Nós temos o raio da base, já que o cilindro tem duas bases e o cone só tem uma. Nós temos a definição de geratriz como a distância do vértice do cone até um ponto da circunferência da base. E nós temos o eixo do cone como sendo uma reta que passa pelo vértice e o centro da base. Dependendo da posição do eixo, nós também podemos ter o cone oblíquo e o cone reto. Lembrando que o cone reto é aquele em que o eixo que passa pelo vértice do centro da base forma 90 graus com o plano da base, beleza? Conforme acabei de falar, a classificação, nós temos a posição do eixo como sendo, formando um ângulo menor que 90, como sendo o cone oblíquo, e nós temos então a posição do cone reto, exatamente devido à perpendicularidade que existe entre o eixo e a base. Observem que a geratriz e a base do triângulo formam um triângulo isósceles, um triângulo que tem dois lados iguais de medida g, cada um deles, a geratriz do cone, beleza? Vou agora apresentar para vocês os elementos principais do cone. Observem que o cone reto ele tem esse nome chamado de cone de revolução pela rotação plena desse triângulo retângulo em torno do cateto, ok? E aí, sendo esse cone reto,
obrigatoriamente a perpendicularidade do eixo com o plano da base, ok? Observe ainda que para esse cone, nós podemos fazer a planificação dele observando os elementos principais. Observem que na planificação do cone, nós temos a geratriz e o raio da base, nós temos duas figuras planas que constituem a planificação. Um é o setor circular, né, de raio G, e então embaixo do setor circular nós temos a base do cone como sendo o círculo de raio R. Vou então agora apresentar áreas e volumes do cone circular reto. Observem só, nós destacamos 3 cálculos para a área. A área da base, como a base também é um círculo, a área π vezes r ao quadrado. A área lateral é a área do setor mais a área da base. A área lateral é dada por π vezes r vezes g. E a área total é a soma da área da base com a área lateral, πr, que multiplica r mais g. Beleza? O volume do cone. O volume de um cone é dado por 1/3 da área da base, π vezes r ao quadrado, h. Volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos à primeira questão. Um sólido no formato de um cilindro circular reto tem volume igual a 54 π centímetros cúbicos. E sua área lateral é calculada pela expressão área lateral igual a 2π vezes RH, em que R e H são, respectivamente, o raio da base e a altura do cilindro. Sabendo que a medida da altura desse cilindro é o dobro do raio da base, a área lateral desse cilindro é, letra A, 36 π centímetros quadrados, letra B, 27 π centímetros quadrados, letra C, 32 π centímetros quadrados, letra D, 40 π centímetros quadrados e letra E, 42 π centímetros quadrados, ok? Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, nós temos um cilindro em que a altura é exatamente igual ao dobro do raio da base. Outro dado que foi fornecido é que o volume desse cilindro é 54 π. Então, lembrando que o volume é área da base vezes a altura, dividir por π dos dois lados ficou 2r vezes r ao quadrado, deu 2r ao cubo, do outro lado igual a 54. Se eu dividir por 2 dos dois lados, eu tenho que r ao cubo igual a 27. Da onde, então, eu posso dizer que r ao cubo, 27 é 3 elevado ao cubo. Então, facilmente eu concluo que o raio da base do cilindro é 3 centímetros. Ora, por hipótese, a altura é o dobro do raio, então o dobro de 3 é 6. Como o problema pede a área total e me deu a expressão para a área, para a área lateral, foi dado a área lateral como sendo 2π vezes r vezes h. Então, a área lateral vai ser 2π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 6. Fazendo esse produto, efetuando esse cálculo, a gente chega à conclusão de que a área lateral desse cilindro é 36 π centímetros quadrados. Beleza? Resposta na letra A. Vamos à participação do nosso aluno Gui. Professor, estas expressões para o cálculo de diagonais e área total do paralelepípedo foram obtidas da geometria plana? Respondendo à pergunta do nosso aluno Gui, sim, é possível. Uma vez que eu acho o raio da base e a altura, eu posso usar então a expressão para o cálculo do volume como sendo área da base vezes a altura. Na verdade, nessa questão o volume foi fornecido, mas a gente poderia ter calculado também, beleza? Vamos à questão de número 2. Em um laboratório, um técnico manipula duas substâncias líquidas, A e B, em recipientes de diferentes medidas, mas com formato de cilindro circular reto, conforme ilustram as figuras. Sabe-se que o volume da substância A contida no recipiente 1 atinge 3/5 da altura total desse recipiente, e que o volume da substância B contida no recipiente 2 atinge 2/3 da altura total desse recipiente. O recipiente 3 é um cilindro equilátero, totalmente vazio, com diâmetro da base medindo 8 centímetros. Ok? Quando o técnico transfere os volumes totais das substâncias A e B dos recipientes 1 e 2 para o recipiente 3, a mistura ocupa do volume total desse recipiente que porcentagem? Letra A, 70%, letra B, 60%, letra C, 80%, letra D, 75% e letra E, 65%, ok? Vamos à resolução da questão. Se nós olharmos na figura, nós temos dois recipientes de medidas diferentes, mas com o mesmo formato. O primeiro recipiente é um cilindro com diâmetro 4 e o raio sendo 2, metade dessa medida. E nós temos um segundo cilindro com diâmetro 6 e raio medindo 3. O terceiro recipiente,
ele é um cilindro equilátero, e eu lembro que o cilindro equilátero é tão somente aquele em que a medida do diâmetro da base coincide com a altura. Ora, como o diâmetro da base é 8, nós sabemos então que a altura desse cilindro também é 8. O problema pede, quando eu misturar essas duas medidas no terceiro cilindro, qual é a porcentagem desse volume em relação ao todo que ele pode ocupar, ok? Então vamos lá. O volume de substância A no recipiente 1. Ora, o volume é área da base vezes a altura. Só que a altura é 3/5 da altura total. 2 ao quadrado, 4 vezes π, 4π. 30 dividido por 5, 6. E 6 vezes 4. Então, no recipiente 1 existe um conteúdo de 24π. No 2, nós temos que o volume da substância no recipiente 2, substância B, é a área da base vezes a altura, que é 2/3 da altura total. Ora, 3 ao quadrado, 9 vezes π, 9π. 2/3 de 12 é 8. E 9 vezes 8 é 72. Somando as duas substâncias para colocar no terceiro recipiente, eu chego à conclusão de que serão necessários 96 π centímetros cúbicos. Ok? Só que o volume total do terceiro recipiente, que é um cilindro equilátero, é dada pela área da base vezes a altura. A área da base, π vezes 4 ao quadrado, altura 8. 128π. Aí eu executei essa regra de 3 para calcular a porcentagem. 128π corresponde ao todo, 100%. 96, que é o resultado da mistura dos dois, corresponde a uma porcentagem P. O produto dos meios igual dos extremos, P vai ser igual a 96π sobre 128π vezes 100. Efetuando esse cálculo, eu chego à conclusão de que as duas misturas, as duas substâncias misturadas no terceiro ocupam 75% do total. Beleza? Resposta na letra D. Vamos à questão de número 3. Um cone reto é obtido pela rotação em torno do maior cateto do triângulo retângulo, cujos catetos medem 5 e 12. 5 centímetros e 12 centímetros. A área total do referido cone em π centímetros quadrados é, letra A, 165, letra B, 169, letra C, 90, letra D, 85 e letra E, 60. Vamos à resolução da questão. Ora, foi dado um cone circular reto com os catetos obtido pela rotação plena de um triângulo retângulo, com os catetos 12 e 5. Usando o teorema de Pitágoras, eu consegui achar a geratriz desse cone. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ora, 12 ao quadrado é 144, com mais 25, 169. Extraindo a raiz dos dois lados, eu chego à conclusão de que a geratriz do cone é 13 centímetros. Ora, a área total, que é o que foi pedido, é πr, que multiplica R mais G. Π, o raio é 5, observem que na rotação o raio é 5, que multiplica 5 mais 13. 5 mais 13, 18, e 18 vezes 5, 90π. Ele pediu exatamente qual é o número que na área total corresponde ao coeficiente do π. Então a resposta é 90, ok? Resposta letra C, beleza? Vamos à participação do aluno Gui. Professor, esta questão poderia ter pedido volume também? Com os dados que foram fornecidos, seria possível o cálculo do volume do cone? Respondendo à pergunta do aluno Gui, com certeza, poderíamos ter calculado o volume do cone pelas expressões que nós vimos na aula de hoje. O volume do cone como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Como nós temos o raio da base e a altura como sendo, raio da base como sendo 5 e a altura sendo 12, poderemos também calcular o volume desse cone tranquilamente pela expressão, beleza? Muito bem, na aula de hoje, então, vimos dois sólidos de revolução, dois corpos redondos, um chamado de cilindro circular reto e o outro de cone circular reto, ok? Dando ênfase às áreas, área lateral, área total e área da base, e volumes, expressões para os volumes de ambos. Lembrando que o cilindro, duas bases, sendo reto perpendicular ao eixo, e o cone, uma única base, tendo altura e geratriz, ok? As expressões para volumes de cilindro e cone são extremamente abordados no vestibular, ok? Esses assuntos são extremamente importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o pré-vestibular UEA em todas as redes sociais.